Olha essa questão aqui de proporção. Se a velocidade de um automóvel for aumentada em 60%, o tempo necessário para percorrer o mesmo trajeto, supondo a velocidade constante, diminuirá em... Essa é uma questão típica de que uma sacada importante faz a diferença. Se você for procurar as resoluções que tem por aí pela internet, você vai ver que elas são iguais e são um pouco complicadas. É um pouco difícil de entender. Então, para questões desse tipo, eu costumo colocar, ele não dá, veja aí que ele não dá, distância dessa cidade, tempo que ele faz esse percurso. O que ele diz é que a velocidade era uma e é que essa velocidade aumentou. Então eu procuro colocar valores, parâmetros, que sejam melhores de serem estudados. Então olha só, entenda isso aqui. Ó. Imagine que a distância seja igual a 100 quilômetros e que a velocidade inicial fosse igual a 100 quilômetros por hora. Daí, o tempo de viagem seria igual a 1 hora. Perceba que esses valores são valores que deixam esse problema bem simples. Você tem uma distância de 100 quilômetros, viaja a uma velocidade de 100 quilômetros por hora, daí o tempo é 1 hora. Claro, né? 100 quilômetros você percorre em 1 hora, se a distância é 100 quilômetros, você gasta 1 hora. E aí sim, nós vamos colocar agora os dados do problema. Imagine que a distância no segundo momento é a mesma, então a distância da cidade não muda, 100 quilômetros. A velocidade final, a velocidade 1 e velocidade 2, né? Foi aumentada em 60%. Olha que coisa interessante. Poxa, se foi aumentada em 60%, a sua velocidade que era 100 passou a ser 160, muito simples de calcular, 160 quilômetros por hora. E aí ele quer saber o novo tempo para se percorrer essa distância. Bom, você poderia usar aqui fórmula de velocidade, dar uma pescada na fórmulazinha da física, de que a velocidade é a distância dividida pelo tempo, mas você pode simplesmente fazer uma regra de 3. Vamos lá. Então, olha só. Vamos escrever aqui, ó, velocidade e tempo. Bom, então, com a velocidade de 100 km por hora, a gente percorre esse trajeto em 1 hora. Com a velocidade de 160 km por hora, o tempo será igual a x. Mas perceba aqui uma coisa importante. Bom, fazer uma regra de 3, você tem que colocar a setinha aqui na coluna do x, ou para cima ou para baixo, fica a seu critério. E aí você vai agora analisar se essa regra de 3 ela é direta ou inversamente proporcional. Então, olha, se uma velocidade de 100 km por hora eu percorro o percurso em 1 hora, se eu for mais rápido, a 160 km por hora, esse tempo será menor. Então, eu aumento a velocidade e diminuo o tempo. Então, as grandezas são inversamente proporcionais. Como minha setinha estava para cima, agora a outra estará para baixo. E aí eu me formarei essa proporção de 1 dividido por x. Aí você inverte a outra fração, 160 dividido por 100. Corta 0 com 0, e aí você vai ter que 16, vai fazer o produto dos meios igual ao produto dos extremos. 16 vezes x é igual a 1 vezes 10, que é 10. Dividindo ambos os membros dessa igualdade por 16, você tem que x vai ser 10 dividido por 16. Então, dividir 10 por 16, 10 é menor que 16, então você vai ter que colocar um zero aqui, com vírgula, e um zero lá no dividendo.
100 dividido por 16, vamos dizer que dê vai dar um 6. 6 vezes 16 dá 96, resta 4. Coloca um zero aqui, baixa zero não, coloca o zero, você não tem mais nada para baixar, né? Coloca o zero, 40 por 16 dá 2. 16 vezes 2 dá 32, resta 8. E aí você mesma coisa, coloca o zero e agora daria um 5. 5 vezes 16 dá 80, para 80 dentro. Então, ó, o que você tem é que será 0,625 o tempo para se percorrer essa distância com essa nova velocidade. Tá, muito bem. Então, ó, o tempo que era 1 hora passou a ser agora 0,625 da hora. Puxa, eu tenho que transformar isso em minuto, o que eu tenho que fazer? Não, olha, vamos voltar ao problema. O que ele quer saber é o tempo necessário para percorrer o mesmo trajeto, supondo a velocidade constante, vai diminuir em. Bom, então esse aqui é o novo percurso de 1, passou para 0,625. Então o que você tem que fazer? Ver o quanto foi que diminuiu, de 1 para 0,625. E aí você vai ter um total de 0,375. Se você for colocar isso aqui em termos de porcentagem, é como se você tivesse um número dividido por 100. Como é que a gente transforma isso em um número dividido por 100? Bom, aqui eu estou dividindo por 100. Para compensar, eu tenho que multiplicar por 100 e a vírgula então andará 2 casas para a direita. Então será 37,5 dividido por 100, ou seja, 37,5%. Então esse daqui, ó, vai ser o tempo que será reduzido quando você aumenta a velocidade em 60%. Veja que ficou muito mais simples quando eu coloquei exemplos numéricos do que usar várias fórmulas e fazer comparação entre essas fórmulas. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger.